momentos em que o coração pede silêncio, não de ausência, mas de escuta. Antes de orarmos, pare um instante e permita que a palavra de Deus fale com você. Porque é no meio da calma que o Espírito sussurra verdades eternas. A fé verdadeira não nasce em dias tranquilos, mas é moldada no fogo das batalhas. Ela é forjada nas lágrimas, na resistência e na decisão de continuar acreditando quando tudo parece desabar. Todo aquele que escolhe andar com Deus descobre cedo que seguir a Cristo é entrar em um campo de guerra. Não uma guerra feita de armas, mas de escolhas espirituais. É o confronto entre o que é verdade e o que é mentira, entre a vontade do Espírito e os desejos da carne, entre o orgulho que quer dominar e a rendição que liberta. A palavra diz em 1 Timóteo 6,12: Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado. Isso nos lembra que a fé não é apenas acreditar, é lutar diariamente para permanecer em obediência à vontade de Deus, mesmo quando o mundo tenta nos puxar em outra direção. E é nesse conflito que nascem os guerreiros espirituais, aqueles que não se dobram diante da dúvida, mas se levantam com esperança. Que hoje Deus desperte dentro de você a coragem de lutar o bom combate e de permanecer firme, mesmo quando a fé for testada. Se essa mensagem falou ao seu coração, declare com fé nos comentários: eu continuo lutando com Deus ao meu lado. Há uma batalha silenciosa acontecendo dentro de cada um de nós. Não é visível aos olhos, mas é sentida na alma. É o confronto entre aquilo que queremos e o que Deus deseja para nós. O apóstolo Paulo descreve esse embate em Gálatas 5,17. Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito entre si, de modo que vocês não fazem o que querem. É nessa luta interior que muitas vezes sentimos o peso da fraqueza, o cansaço espiritual, a vontade de desistir. Mas é justamente ali, no meio da guerra da alma, que o Espírito Santo nos fortalece e nos ensina a depender de Deus. Não é fácil escolher o caminho do Espírito quando o mundo oferece atalhos. A carne busca conforto, reconhecimento, prazer imediato. Mas o Espírito nos convida à obediência, à humildade e à perseverança. O verdadeiro seguidor de Cristo entende que viver pela fé não é seguir sentimentos, e sim permanecer firme na verdade, mesmo quando tudo parece contrário. Jesus nos mostrou o caminho quando disse: o filho nada pode fazer de si mesmo, ele só faz o que vê o Pai fazer. João 5,19. Ele viveu em total rendição, e é nesse exemplo que aprendemos o que significa lutar o bom combate, negar o próprio eu e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Quando a luta dentro de você parecer grande demais, lembre-se, quem te chamou é fiel para te sustentar. Escreva com fé: eu escolho seguir o Espírito e não a carne. A fé verdadeira não é apenas crer, é obedecer mesmo quando não se entende o porquê. Jesus nos ensinou isso com o próprio exemplo. Ele, sendo o Filho de Deus, escolheu obedecer ao Pai em tudo, até a morte de cruz. Filipenses 2:8 diz: sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Essa é a essência do bom combate da fé. Render-se completamente à vontade de Deus, mesmo quando o preço é alto. Não existe vitória espiritual sem entrega. É preciso morrer para o orgulho, abrir mão do controle e confiar que o plano do Senhor é sempre melhor que o nosso. Quando o crente aprende a obedecer, ele descobre uma força que não vem de si mesmo. É a força do Espírito Santo agindo em seu interior, levantando-o quando cai, guiando-o quando se perde, curando-o quando o coração se fere. Obedecer é mais do que um ato, é um estilo de vida que honra a Deus. E essa obediência também se manifesta no amor. Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, alma e entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22:37 e 39. Amar e obedecer caminham juntos. Quem ama, confia. Quem confia, obedece. Mesmo que o caminho pareça difícil, confie no propósito de Deus. Declare com fé nos comentários: Senhor, ensina-me a obedecer com amor.
Amar é o maior e mais difícil mandamento que podemos cumprir. É fácil amar quando somos amados, mas o verdadeiro teste vem quando precisamos perdoar quem nos feriu, ajudar quem nos rejeitou ou orar por quem nos caluniou. É aí que o amor deixa de ser sentimento e se torna decisão espiritual. Jesus nos mostrou esse amor na cruz. Enquanto era traído, humilhado e ferido, ele ainda orava: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Amar assim exige coragem, coragem de vencer o orgulho, de calar a carne, de deixar o espírito agir. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 12:21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quando respondemos ao ódio com bondade, ao desprezo com oração e à rejeição com amor, o inimigo perde o poder sobre o nosso coração. O amor é uma arma espiritual poderosa. Ele cura, transforma e liberta. Cada vez que você escolhe amar em vez de odiar, o reino de Deus avança dentro de você. E esse amor não apenas muda o outro, ele muda você, moldando seu coração ao de Cristo. Mesmo que doa, escolha amar. Porque quem ama, vence. Se essa palavra tocou sua alma, escreva com fé: eu escolho amar como Cristo me amou. Existe uma luta que ninguém vê, mas que todos enfrentam: o combate da alma. É o esforço para manter a fé viva quando o desânimo tenta dominar. É o conflito entre a esperança e o medo, entre o eu creio e o não consigo mais continuar. Paulo sabia bem o que era isso. Ele disse em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele não disse que sua caminhada foi fácil, mas que terminou fiel. A fé não é medida pela ausência de batalhas, e sim pela perseverança em meio a elas. Quantas vezes você já quis desistir? Quantas vezes orou e não viu resposta imediata? É ali que o bom combate acontece. A luta para permanecer em oração quando o silêncio de Deus parece longo. A luta para confiar quando o futuro é incerto. É nesse terreno da incerteza que a fé cresce. E Deus vê cada lágrima, cada esforço, cada passo que você dá mesmo cansado. Ele não ignora a dor de quem escolhe continuar. Sua fidelidade é como uma âncora firme que sustenta a alma em meio à tempestade. Quando o fardo parecer pesado, lembre-se: Deus está contigo na batalha. Escreva com fé: mesmo cansado, eu continuo guardando a fé. Nenhum guerreiro vence uma batalha sem estar preparado, e na vida espiritual não é diferente. Paulo nos ensina em Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Isso significa que cada dia, ao acordar, precisamos nos vestir espiritualmente para enfrentar as lutas que virão. A verdade é o nosso cinto, que nos mantém firmes. A justiça é a couraça que protege o coração. A fé é o escudo que apaga os dardos inflamados da dúvida. A salvação é o capacete que guarda a mente contra os ataques do inimigo. E a palavra de Deus é a espada que corta toda mentira. Sem essa armadura, ficamos vulneráveis. Mas quando estamos vestidos com ela, nenhum ataque do inferno pode prevalecer. O inimigo tenta roubar a paz, enfraquecer a confiança, confundir a identidade. Mas a presença de Deus nos cobre e sua verdade nos protege. Lembre-se, a luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais. Por isso, o segredo da vitória não está em lutar com as mãos, mas em permanecer de joelhos diante do Senhor. É na oração que recebemos força. É na adoração que conquistamos território. Vista-se hoje da armadura de Deus e permaneça firme. Escreva com fé: estou vestido com a armadura de Deus. Há dias em que a batalha parece grande demais. A dor, as perdas, as decepções. Tudo parece conspirar para nos fazer parar. Mas é justamente nesses momentos que Deus está moldando o nosso caráter e fortalecendo nossa fé. Tiago 1,12 declara: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Cada prova tem um propósito. Nada é em vão quando Deus está no controle. Quando você passa pelo fogo, Ele não te abandona. Ele está ao seu lado, refinando sua alma como o ouro é purificado na fornalha. A dor é real, mas também é passageira.
O que Deus está gerando em você é eterno. A vitória não é apenas chegar ao fim, mas continuar crendo durante o processo. É olhar para o céu e dizer: Senhor, eu ainda confio em Ti, mesmo sem entender. Essa é a fé que agrada a Deus. A fé que persevera quando tudo diz para desistir. E quando o choro vem, lembre-se, o Senhor enxuga cada lágrima. Ele transforma a dor em poder, o lamento em louvor e o deserto em testemunho. A guerra espiritual não se vence com força humana, mas com as armas que vêm de Deus. O apóstolo Paulo ensina em 2 Coríntios 10, 4, 5. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Isso significa que o poder da vitória está na fé, na oração e na palavra. Quando o inimigo tenta semear o medo, responda com fé. Quando a dúvida sussurrar, fale a palavra. Quando a tentação se levantar, ore com autoridade. O guerreiro de Deus não recua, ele avança, porque sabe que o Senhor luta por ele. Muitas vezes, a batalha mais intensa acontece dentro da mente. Pensamentos de fracasso, de medo e de culpa tentam tomar o controle. Mas Deus nos chama para levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Você não precisa ser refém das suas emoções. O Espírito Santo te dá domínio, sabedoria e paz. E quando parecer que você está lutando sozinho, lembre-se, o céu está lutando com você. Cada oração é uma espada levantada. Cada palavra de fé é uma muralha erguida. Cada louvor é uma vitória antecipada. Quando o inimigo atacar, erga sua fé como escudo e declare com confiança: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. A caminhada da fé não é uma corrida de velocidade, mas de resistência. Muitos começam cheios de entusiasmo, mas poucos permanecem firmes até o fim. É por isso que Hebreus 12:1 nos encoraja: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A vitória não está apenas em começar, mas em continuar mesmo quando as forças se esgotam. Quando as orações parecem não ter resposta, continue orando. Quando o coração estiver cansado, continue crendo. Quando o inimigo disser que acabou, lembre-se, Deus ainda está trabalhando. A fé que persevera é a que vê o invisível e confia no impossível. Paulo pôde dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Ele chegou ao final com a certeza de que valeu a pena. E assim será com você. Cada lágrima derramada, cada noite de luta, cada oração feita no secreto, tudo será recompensado. Um dia, diante do Senhor, você ouvirá as palavras mais preciosas que um servo pode ouvir. Muito bem, servo bom e fiel. Agora chegamos à parte mais profunda do combate. Entregar cada vitória e cada batalha nas mãos do Senhor. Jesus prometeu que mesmo quando a tempestade parecer forte, Ele está no controle. Quando os medos surgirem, sua paz guarda nosso coração e nossa mente. Quando a tentação chamar, sua força nos sustenta. A vida espiritual é uma jornada de dependência diária. Precisamos lembrar que não lutamos sozinhos. 1 João 4:4 nos assegura: maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Cada vitória, cada resistência, cada passo de fé não é nosso mérito, mas fruto do poder de Deus em nós. A vitória definitiva já foi conquistada na cruz. Cada batalha vencida, cada lágrima enxugada, cada oração respondida é um lembrete do cuidado e da fidelidade de Deus. Ele nos fortalece, nos protege e nos conduz até o fim. Por isso, a entrega é também confiança. Deixar nas mãos de Deus o que não podemos controlar e descansar em sua promessa de vida abundante. Ao terminar este tempo de oração, lembre-se: perseverar, lutar, amar e obedecer é caminhar junto de Cristo. Todo esforço, cada queda e cada vitória é visto e recompensado por Ele. Declare com fé: Senhor, minha vida está em Tuas mãos. Eu confio e perseverarei até a vitória final. Pai amado, eu venho diante de Ti hoje, reconhecendo que sem Ti nada posso. Senhor, fortalece meu coração, acalma minha mente e renova minha fé. Mesmo quando as tempestades da vida se levantam, que eu possa lembrar que Tu és meu refúgio seguro e minha fortaleza inabalável. Senhor Jesus,
Ajuda-me a lutar o bom combate da fé. Que eu não me abata diante das dificuldades, mas encontre coragem em Tua palavra. Ensina-me a confiar em Teus planos, mesmo quando eu não os entendo, e a entregar minhas ansiedades aos Teus cuidados. Espírito Santo, guia meus passos, clareia meu caminho e sustenta minha alma. Que eu seja forte na oração, constante na obediência e generoso no amor. Que meus pensamentos, palavras e ações estejam sempre alinhados à Tua vontade. E que eu nunca me esqueça de que a vitória já foi conquistada em Cristo. Pai, dá-me discernimento para ver além das tentações e desafios, e fé suficiente para permanecer firme mesmo quando tudo ao meu redor parece desmoronar. Que eu possa enfrentar cada dia com confiança, coragem e esperança, sabendo que Tu és maior que qualquer luta. Obrigado, Senhor, porque Tu me sustentas, me guardas e me conduzes à vitória. Em nome de Jesus, eu oro e entrego minha vida totalmente a Ti. Amém.